mercado. Entretanto, nós temos alguns outros grandes pensadores. Existe um outro chamado Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say, lei de Say. Pleno emprego dos recursos, plena utilização dos recursos disponíveis. Lei do pleno emprego dos recursos, plena utilização dos recursos disponíveis. Para que eu consiga uma estrutura de economia equilibrada, os recursos têm que estar plenamente utilizados. Como que a teoria econômica nos demonstra a plena utilização dos recursos disponíveis? Existe uma teoria denominada curva de possibilidade de produção, que na prova acontece CPP. A ideia central é dividir a economia entre dois produtos possíveis a serem produzidos. Nós sabemos que uma economia existem muitos produtos, mas a teoria centraliza na possibilidade de dois produtos. Vamos lembrar, eu utilizarei plenamente os recursos disponíveis. Todos os recursos plenamente utilizados. Ótimo. Quais recursos? Quais recursos? Terra, capital e trabalho. Recursos plenamente utilizados. Se eu utilizar plenamente o recurso, eu tenho, ou os recursos, eu tenho uma linguagem, uma expressão que saiu daqui. Todos vocês ouviram falar de eficiência. Todos vocês já ouviram falar de eficiência. Eficiência é a plena utilização de recursos disponíveis. É mais eficiente quem utiliza melhor os recursos de que dispõe. Todos nós temos uma quantidade de horas no dia. Você está estudando para concurso. O seu objetivo é passar no concurso. Será mais eficiente aquele que der melhor utilização dos seus recursos, dado o objetivo pretendido. Mais eficiente é aquele que consegue utilizar mais os seus recursos de tempo, sim ou não? Mais os seus recursos de, talvez, pense, material disponível, pode ser? Ambiente disponível, pode ser? Se você conseguir trabalhar na sua casa, isolando aquelas variáveis que podem te prejudicar, por exemplo, chega em casa, fecha a porta e não ouve mais ninguém. Você está capacitando os seus recursos disponíveis. Por que você está em casa? Vamos lembrar? Já que você está aqui, já que você não está fazendo nada, não é isso? Eu não estou fazendo nada, eu estou estudando. Tem aquela pessoa que fala assim, eu não consegui, Adalto. Como eu não consegui fazer isso que eu fiz? Decidi, saio de manhã de casa, assisto minha aula e fico aqui na salinha estudando, certo? Quando você fala, fico aqui estudando, você está querendo atribuir ao seu recurso disponível tempo, uma melhor utilização. Atenção, a teoria de Jean-Baptiste Say utiliza ou determina a plena utilização dos recursos disponíveis. Tecnicamente, o que eu observo é um gráfico, é um plano cartesiano. Observem todos. A ideia principal é que haverá uma curva de eficiência. Essa curva estabelece uma quantidade de pontos e qualquer posição dessa curva estabelece uma posição de plena utilização dos recursos disponíveis. Nesta curva, qualquer ponto desta curva, eu terei que todos os recursos, terra, capital e trabalho, estão plenamente utilizados. Quando nós fizemos a CPP, a ideia principal era que não somente esses recursos, mas observem agora, dada uma determinada tecnologia, dada aquela tecnologia,
os recursos estão plenamente utilizados. Se eu melhorar a tecnologia, com os mesmos recursos eu posso conseguir uma eficiência maior. Portanto, atenção, plena utilização de recursos, terra, capital e trabalho, dada uma determinada tecnologia, nós temos uma curva. Vamos exemplificar. Suponhamos que a nossa economia seja uma padaria, e que essa padaria ou pode produzir bolo, ou pode produzir pão, ou ela pode produzir uma parte de cada, de bolo e pão. Se essa padaria produzir somente bolo, eu diria que o máximo de produção que ela conseguiria está aqui. Se ela produzir somente pão, eu diria que o máximo de produção que ela teria está aqui. Nesta curva, em pontos dessa curva, estabelece, por exemplo, no ponto A, uma determinada quantidade de pão e uma determinada quantidade de bolo. De qualquer forma, com essa produção de bolo e essa produção de pão, eu tenho a plena utilização dos recursos disponíveis. No ponto B também, eu tenho aqui uma determinada produção de bolo e uma determinada produção de pão. O que importa é que neste ponto aqui, eu tenho a plena utilização dos recursos disponíveis da determinada tecnologia. A primeira pergunta que os alunos me fazem é: Adalto, por que nós não temos uma reta? Por que aqui se manifesta uma curva e não uma reta? O que acontece para que a produção entre bolo e pão estabeleça uma curva e não uma reta? Esta curva se estabelece por ganho de eficiência. Um exemplo bem tranquilo para vocês. Se eu estiver produzindo só pão, você concorda que eu produzo o pão preparando a massa, levando essa massa para o forno, sim ou não? E aguardando enquanto o pão fica pronto. Uma vez que o pão fique pronto, eu pego este pão, transfiro, e a partir desse momento eu coloco mais uma massa, mais um pão. Se eu estiver produzindo pão e bolo, no intervalo que o pão demora para assar, eu preparo o bolo. Ou seja, eu estou dando uma melhor utilização para a própria mão de obra. Assim que terminou aquele pão, eu já coloco o bolo e já vou preparar outro pão. Essa característica de eliminação da ociosidade de elementos que poderiam estar aguardando o próximo processo faz com que eu ganhe eficiência. Então eu ganho eficiência segundo algumas condições que eu utilizo capacidade ociosa, a melhor utilização dos insumos disponíveis. Enquanto vocês estão em casa, esperando baixar no sistema aquele simulado que você quer fazer, e o sistema está lá demorando para baixar, você está estudando uma outra coisa. Faz sentido? Você poderia simplesmente falar: eu só vou estudar essa matéria e só esse simulado. Vou dar a plena utilização dos recursos só nessa matéria e nesse simulado. Mas haverão alguns problemas no meio do caminho que farão com que o seu tempo seja um pouco ocioso. Essa característica de melhor utilização dos recursos dá um ganho de eficiência e faz com que a curva apareça. Não uma reta, mas uma curva apareça. Dentro dessa teoria, agora vamos lá, tem algumas questões que são campeãs de prova. Campeãs, presta atenção agora, hein? Eu tenho esse gráfico que já caiu em 3 examinadoras a mesma questão. O gráfico está aí,
ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. E ele estabelece, pela visualização do gráfico, algumas afirmações acerca desses pontos. Vamos lá? Afirmações corretas. Afirmações corretas. Ponto A e ponto B apresentam-se quantidades de produção com a plena utilização dos recursos disponíveis, dada determinada tecnologia. Certo? Observem agora o que é o ponto C e o que é o ponto D. Estes pontos costumam trazer na prova o erro. Vamos pensar, o ponto C é um ponto de ineficiência. Eu não estou utilizando os recursos que eu tenho disponíveis. Os recursos já existem, estão disponíveis e eu não estou utilizando adequadamente os recursos que lá estão. Todos entenderam? Portanto, para chegar no ponto C, a curva, eu tenho que aumentar a minha eficiência na utilização de recursos. A prova gosta de fazer a seguinte inferência errada. Que do ponto C à curva, eu tenho que aumentar a disponibilidade de recursos. Isso está errado. Do ponto C à curva, o que eu preciso é melhorar a utilização de recursos que já estão disponíveis. Outro ponto, o ponto D. Neste ponto D, observem, a prova traz claramente, é um ponto inatingível, impossível, dados os recursos e tecnologia disponíveis. Perfeito, inatingível. Outra inferência, atenção agora, mais questão de prova. Brasil e Estados Unidos. Aonde está os Estados Unidos dentro da CBP? Onde está os Estados Unidos? Ele está na curva. Estados Unidos trabalha com plena eficiência e utilização de recursos. Onde está o Brasil? No ponto C. Porque nós temos muitos recursos disponíveis, mas sem eficiência na utilização. Faz sentido? Observem. Para quem é mais fácil conseguir avanços significativos? Aos Estados Unidos que estão na curva ou ao Brasil que está aquém da curva? Para quem? Para o Brasil. Porque os Estados Unidos que estão na curva, para aumentar a eficiência, deverão ou aumentar a tecnologia ou buscar um aumento nas disponibilidades de recursos existentes. O que é muito difícil. Para quem já é muito eficiente, conseguir uma eficiência a mais é difícil. Senhores, quando vocês estiverem quase passando, aí vai doer. Cada questão dói muito. Uma questão a mais dói muito. Porque vocês já estão numa linha de eficiência, vocês estão disputando a vaga com seus concorrentes. Disputar vaga com o concorrente é você ter um resultado muito eficiente. Quando você começa a estudar, você está aqui. E os primeiros estímulos são grandes. Porque você não tem nada, os primeiros passos são gigantescos. De chegar a 0 a 50%, falar, nossa, hoje acertei, comecei e já fiz 20%. Nossa, faz 2 semanas que estou estudando, já estou chegando em 40%. Olha só, 3 meses de estudo estou em 50%. Bateu os 3 meses, começa o desespero. Aí você fala, caramba, eu não consigo sair de 50%. Eu não consigo acertar mais uma. Porque você está na sua curva de eficiência. E a partir da curva de eficiência, cada ponto é suado. Pensemos agora no Brasil. O Brasil está aqui. Qualquer melhoria que se atribua num processo, ele ganha muita eficiência. Por isso que se verifica nos países em desenvolvimento níveis de crescimento grande, como nós vemos, quando nós observarmos o PIB, por exemplo. Eu vou mostrar que em países em desenvolvimento o PIB tem um crescimento muito maior do que os países desenvolvidos. Esse é o ponto importante.
é fundamental que a gente entenda CPP. Ok?